Oi, gente, tudo bem? Eu trouxe uma receita hoje para as pessoas que querem iniciar um processo de panificação de fermentação lenta. Ou até mesmo para aquelas pessoas que já fazem pães de fermentação lenta, que gostam desse processo. Eu trouxe algumas dicas nessa receita que vocês podem estar desenvolvendo tranquilamente em casa com farinhas nacionais, farinhas que a gente compra comumente nos supermercados das nossas cidades. E você pode fazer um pão muito saboroso e de qualidade, claro. Então, me acompanha nesse vídeo, que eu vou passar algumas dicas muito importantes para quem quer fazer pães de fermentação lenta. Primeiro ponto, vamos entender o que é uma fermentação lenta, tá? Algumas pessoas confundem a fermentação lenta com a fermentação natural, e elas são realmente diferentes. Elas são diferentes pelo fato de que a fermentação lenta eu provoco a fermentação utilizando o fermento biológico, só que em proporções bem pequenas. Tipo, geralmente em receitas comuns, que a gente pode falar, receitas convencionais, a quantidade de fermento ela fica em torno de 2%. Essas quantidades de fermento para fermentações lentas, ela cai para 0,5%, por exemplo. É uma quantidade bem menor. E até mesmo 0,2%, 0,1% são as quantidades de fermento que a gente utiliza nas receitas para trabalhar com pães de fermentação lenta. E aí, quando eu utilizo essas quantidades menores, eu ganho tempo de fermentação. E esse tempo de fermentação é o que é importante para agregar sabor numa massa. A fermentação ela pode ser feita com fermento natural, e algumas pessoas falam, esse pão aqui é de fermentação natural. Mas por trás da fermentação natural, ele também utiliza fermento biológico, né? Não é só o fermento natural. E uma fermentação lenta, ela usa o fermento biológico, só que ela usa uma quantidade bem pequena, né? Uma quantidade que, se você for considerar, ele fica até uma quantidade insignificativa em relação a todo aquele volume de massa que nós temos para fazer os pães. Então, como eu faço quando eu quero trabalhar uma fermentação aí de 8 horas, de 12 horas, utilizando meu fermento biológico? Eu preparo meu pré-fermento antes. Tipo, eu vou fazer meu pão, esse pão eu fiz à noite, tá? Fiz de noitinha, vocês podem me acompanhar até nos vídeos, a sombra do celular, né? Eu fazendo e filmando. Então, eu fiz o meu pré-fermento de manhã, quando eu acordei, eu falei assim, bem, quando for à noite, ele já está no ponto de ser utilizado. Então, geralmente eu coloco, eu vou colocar também aqui no vídeo para vocês verem. Olhem só como eu faço a divisão do meu fermento quando eu quero trabalhar quantidades bem pequenas. Porque geralmente as nossas balanças que nós utilizamos nas nossas residências, elas não são balanças de precisão, não são balanças que pesam menos de 1 grama. Então a gente fica com dificuldade de pesar 0,5 gramas, 0,3 gramas, quantidades pequenas. Então eu peso 1 grama e divido em 4 partes, né, iguais, no olhômetro mesmo, vou dividindo, e aí essa quantidade eu vou e utilizo para 100 gramas de fermento, para 200 gramas de fermento, para 500 gramas de fermento, eu vou e coloco, e deixo ele fermentar. Quando eu deixo à noite, né, mais ou menos 8 horas, ele fermentando, às vezes eu deixo dentro da geladeira, quando é de manhã eu tiro, deixo ele ficar mais umas 2 horas fora da geladeira fermentando para eu poder utilizar. Ou então você pode deixar ele fermentar fora da geladeira mesmo, a noite toda, porque geralmente à noite as temperaturas são menores. Então, aqui na descrição também vou deixar o link, que é um vídeo falando só sobre pré-fermentos. Porque quando a gente fala de pré-fermento, gente, existem várias informações, tá? Nós temos diversos tipos de pré-fermento. Vamos imaginar o seguinte: quando eu faço um pré-fermento mais líquido, ele tende a ter um sabor. Quando eu faço um pré-fermento mais firme, ele vai ter um outro sabor. A mesma coisa no fermento natural, né? Os sabores vão mudando de acordo com a consistência desse fermento. Então, nesse vídeo eu vou explicando tudo direitinho, como você pode fazer os pré-fermentos diferentes. Até mesmo, André, eu tenho uma receita de um pão, só que ele leva muita gordura, leva muitos ovos. Eu queria fazer de fermentação mais lenta, mas aí o pré-fermento também, ele é muito maleável, deixa a massa muito mole. Então, você pode fazer um pré-fermento de uma massa firme, que aí, em vez de colocar aquela quantidade de água, você pode colocar só 40% de água. E isso vai te ajudar a controlar o sabor dos teus produtos, tá? Então,
mais informações sobre pré-fermentos, você assiste esse vídeo, você vai tirar todas as dúvidas em relação a isso. Então, para esse pão, eu preparei o meu pré-fermento, dei 8 horas de fermentação e fui preparar a minha massa. A minha massa ela é uma massa simples, tá? Então, por isso que eu falo que é um pão para iniciante, tá? Ele é um pão para iniciante, ele é um pão para aquela pessoa que não tem ainda panela de ferro, ele é um pão para aquela pessoa que não tem um forno com vapor. Esse pão eu fiz totalmente fora de qualquer condições de panificação, justamente para mostrar que a gente pode. E foi um pão que durou um dia, né? Não durou nem um dia na minha casa, as pessoas comeram muito rápido, porque estava extremamente saboroso. Diferente de outros, às vezes pães com chocolate, pães com outros ingredientes, acaba que a gente consome demoradamente, né? Mas um pão simples, que leva praticamente trigo, sal, o fermento, né? O pré-fermento e o azeite. Uma massa super simples. Eu fiz a mistura inicial da farinha de trigo com o pré-fermento e ali eu iniciei meu processo de hidratação. Depois que eu adicionei o pré-fermento, eu fui adicionando o azeite. Coloquei o azeite no início da minha massa, porque como era uma quantidade pequena de azeite, não iria interferir tanto na hidratação da minha massa. Então, eu coloquei no início mesmo. Depois eu fui adicionando a água, né, com a mão. Toda a massa eu fiz à mão, tá? E fui hidratando e sentindo a minha massa. Sentindo de acordo com o ponto que eu queria dar. Um ponto de hidratação que deixasse a minha massa maleável, mas não muito hidratada. E eu fui sovando a massa e deixando essa massa bem maleável, tá? À medida que eu fui sovando a massa, os ingredientes foram interagindo mais. E aí eu percebi que a massa estava toda grudadinha já, pré-fermento, com azeite, com farinha. E aí foi o momento que eu coloquei o meu sal. E aí continuei a sovar, né? Essa sova inicial, ela é uma sova para mistura dos ingredientes. É uma sova para você fazer e você ter a certeza de que aqueles ingredientes interagiram. Depois que isso acontece, aí eu vou para o desenvolvimento do glúten. Eu sovo bastante a minha massa, tá? Utilizando essa parte aqui da mão, ó, o punho, né? E aí eu vou fazendo esse movimento, tá? Fazendo esse movimento aqui, a massa, por exemplo, a massa aqui, ó, e eu vou sovando, vou empurrando essa massa, fazendo com que o glúten vá se desenvolvendo, porque as proteínas do glúten, elas estão dispersas. À medida que eu vou sovando, elas vão se aproximando até elas se alinharem. Aí, quando elas ficam alinhadas, eu tenho uma massa elástica. Eu desenvolvi o meu glúten. E cheguei no ponto ideal, tá? Só que eu sovei, e como eu queria uma fermentação lenta, o que foi que eu fiz? Deixei ele fermentar primeiro em um recipiente, né, num recipiente plástico, como vocês estão vendo aí, e organizei para que ele ficasse como uma bolinha, né? Fechei ele, ficou como uma bolinha e eu tampei. Dei uma untadazinha com um pouquinho de óleo no recipiente, coloquei a massa e deixei fermentar por 30 minutos. E de 30 em 30 minutos, 4 vezes, então 2 horas, 30 minutos, primeira dobra. Pego as pontas da massa e vou fechando como uma trouxinha. Estico, fecho. Estico, fecho. Estico, fecho, estico, fecho. Nesse processo de esticar e fechar a massa, esticar e fechar, eu vou alinhando a minha cadeia do glúten, fazendo com que a minha massa fique mais elástica. Quando eu falo alinhando a cadeia do glúten, é tornando a minha massa mais elástica, tá? Porque o glúten é que dá toda a elasticidade. Então, se eu desenvolver bem esse glúten, até mesmo no momento que a minha massa está fermentando, o meu pão ele vai ficar bem aerado, ele vai ficar leve, ele vai ficar crocante. O desenvolvimento do glúten ele vai contribuir para todo o resultado do meu pão. Por isso que é tão importante a gente fazer uma boa sova, né? Utilizando ali o punho, desenvolvendo bem o glúten. Utilizei água gelada, porque no momento da sova a massa aquece, né? E nisso que a massa aquece, o meu pão ele pode iniciar uma fermentação e eu não quero que isso aconteça. A fermentação vai acontecer lá no momento que ele estiver descansando realmente. Então, água gelada sempre, tá? Sempre. A não ser que o seu estado, a sua cidade, o seu país seja um local que realmente a temperatura seja muito baixa. Mas, na maioria das vezes, água gelada. E aí, à medida que eu fui sovando, depois eu coloquei para fermentar e essas dobras foram sendo feitas. Essas 4 dobras que eu fiz na minha massa,
né? Que aí eu permiti o desenvolvimento mais intenso do meu glúten, né? À medida que eu estico e dobro novamente a massa, é esse o objetivo, é deixar o meu glúten bem fortalecido e deixar o meu glúten bem alinhado. Aí sim, eu peguei essa massa com este formato redondo, dei uma leve, coloquei na superfície da mesa, abri levemente essa massa e fiz novamente uma bolinha, pegando as pontas e dobrando para fazer uma bola. O processo fermentativo, que aí eu guardei no recipiente, coloquei nessa cesta, né, organizei nessa cestinha, a parte da bolinha lisa fica para baixo, tá? Fica em contato com a cesta, porque quando eu virar ela para assar, é mais fácil. Então, fica aí nesse recipiente, né? E aí, eu deixei fermentando na geladeira de um dia para o outro. Como eu estou fazendo esse pão à noite, né? Ela vai fermentar a noite toda. Quando for de manhã cedo, eu tenho um pão saboroso e quentinho para eu comer. Então, por isso que é bom você planejar a produção do seu pão. Então, eu comecei a fazer o pão de manhã e vou comer ele no outro dia de manhã. Por quê? Fiz o pré-fermento, fermentou 8 horas, fiz o meu pão, vai fermentar mais 8 horas. Então, eu posso fazer à noite o pão e deixar ele para assar no outro dia de manhã cedo. Então, essas dicas para quem quer começar a fazer pães de fermentação lenta, valorizar os pães de fermentação lenta. Algumas pessoas têm preconceito com fermento biológico. O fermento biológico, se ele for bem trabalhado, ele dá menos trabalho do que um fermento natural, que você tem que estar constantemente alimentando, você tem que estar constantemente com todo cuidado. E eu sei que muitas pessoas não têm tempo para cuidar de fermento natural. Eu mesmo tenho uma rotina bem intensa durante toda a semana, quando eu estou em período de prova na universidade, quando eu estou trabalhando com os meus projetos, fica muito corrido eu parar e ficar alimentando meu fermento. Às vezes eu deixo congelado e tento resolver dessa forma. Mas quando eu quero fazer um pão, poxa, eu queria fazer um pão hoje, meu fermento está congelado, não dá para eu fazer. Então, quando eu tenho a habilidade de trabalhar com o fermento natural, quando eu tenho a habilidade de trabalhar com o pré-fermento, eu vou conseguir fazer pão no momento que eu quiser. Então, eu quero fazer um pão hoje. Já faço meu pré-fermento de manhã, à noite eu estou fazendo meu pão para comer no outro dia de manhã cedo. Tá? Então, depois que eu coloquei na cestinha, então eu deixei ela fermentar a noite toda. Quando foi de manhã, o meu pão eu cobri, né, virei numa forma. Queria explicar para vocês um detalhe, tá? Deixei o meu pão fermentando e vou explicar um detalhe para vocês que justifica tudo que eu fiz nesse pão. Esses vídeos, geralmente eu gravo num outro local, eu não gravo na minha casa. E hoje, na quarentena, eu estou na minha casa, estou sem nada, estou sem os meus cortadores de massa, eu estou sem o meu borrifador, estou sem nada. Mas eu queria fazer meu pão de fermentação lenta com característica de pães rústicos. E assim eu fiz. Então, quando ele saiu da geladeira, quando ele saiu fermentado da geladeira, eu coloquei ele numa forma de massa de pizza. Joguei um pouquinho de farinha em cima dele e na forma, e virei ele nessa forma de massa de pizza. Quando eu virei, eu joguei mais um pouquinho de farinha na superfície do meu pão para ele ficar sequinho, porque quando ele fermenta nessas cestinhas, a cestinha ela puxa um pouco da umidade da superfície do pão, então fica mais fácil para a gente cortar. Tem pães que você vai cortar, se você não colocar no espaço devido, por exemplo, ele fermentou dentro de uma vasilha plástica. Não tem troca de umidade entre a massa e esse recipiente plástico. Então, o pão fica mole, pegajoso. Aí, quando você vai cortar, ele gruda, tudo é um desastre. Então, nessas cestinhas, no baneton, num recipiente que seja forrado com um tecido, ele tem troca de umidade. Então, a superfície do pão fica sequinha. Aí, você passa mais um pouquinho de trigo na superfície desse pão e faz o corte. Quando você faz o corte, é o momento de você borrifar o pão. Quem tiver o borrifador, perfeito, fica lindo e maravilhoso, que você borrifa dentro do forno. Eu peguei, como eu tô sem meu borrifador, eu peguei uma forma e eu peguei uma forma e coloquei água com um pouquinho de gelo dentro. E aí a forma pré-aqueceu no forno, né? E no momento que eu joguei, ela cresceu o vapor. E aí o meu pão, eu molhei com a mão mesmo, gente. Eu não queria que ele ficasse duro, né? Então eu molhei com a mão mesmo, peguei a água e fui molhando, assim, jogando água em cima dele e coloquei no forno para assar.
E deixei de assar, deixei a água evaporar, não coloquei muita água, coloquei mais ou menos assim um copo americano de água com gelo e deixei meu pão assar. O resultado dele, vocês estão vendo, ele ficou uma massa airada, ele ficou super saboroso, com um gostinho azedinho, que é super agradável para quem gosta de pão de fermentação natural, super agradável esse sabor. Ele ficou bem com esse azedinho, ficou saboroso e não ficou pesado. Ficou crocante, no momento que eu cortei, a superfície estava crocante, e deu todo o resultado que eu queria. Ficou um pão lindo, de pestana aberta, incrível e tudo? Não, né, gente, porque eu fiz com toda uma gambiarra possível, porque eu não tinha nada para o que a gente precisa para fazer um pão, né, com essa crosta toda, com essa pestana. Mas ele ficou dentro de uma qualidade que eu gosto, em termos de sabor, né, e de leveza da massa, ficou muito bom. Então, as dobras são importantes, a fermentação de pelo menos 8 horas é fundamental, tanto do pré-fermento quanto do pão, fermentando na geladeira, você deixar ele fermentar. Então, você agrega muito sabor e agrega qualidade ao seu produto. O seu produto não precisa ser o produto mais lindo do mundo, principalmente se for algo, André, eu estou começando a fazer os pães. Começa assim, começa a fazer, utilizando o que você tem, as condições que você tem. Depois que você utilizar as condições que você tem e se sentir mais seguro na massa, porque eu acho que esse é o maior desafio, porque você comprar uma cestinha de repente acessível, você comprar um cortador é acessível, você comprar um borrifador é acessível, mas você ter conhecimento da massa é o ponto inicial e o ponto primordial para você fazer pães de qualidade, tá? Então, essas foram algumas dicas para você que quer fazer pães de fermentação lenta, pensando futuramente aí nos seus pães de fermentação natural, com seus fornos que tem controle de vapor, com suas panelas de ferro, mas comece a fazer seus pães e com certeza você vai ter produtos de qualidade, saborosos na sua casa. Obrigada por assistir esse vídeo e eu agradeço se você curtiu o vídeo e comentar, e até mesmo se você compartilhar com seus amigos que gostam de fazer pães e querem aprender algumas técnicas novas. Até a próxima!